Você já percebeu como, com o passar dos anos, a gente vai se sentindo cada vez mais à vontade com a própria companhia? Não é que não gostemos de gente. Muitos de nós ainda adoramos uma boa conversa, um café com amigos, uma visita da família. Mas existe algo especial em aprender a estar bem sozinho, em descobrir que a solidão não precisa ser um peso, e sim um espaço de liberdade, reflexão e até de alegria. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela paz quando a casa está silenciosa, quando você pode ouvir seus próprios pensamentos sem pressa, quando não precisa corresponder às expectativas de ninguém além das suas. É como se fosse um presente que a idade traz, uma sabedoria que só chega depois de tantas experiências vividas. E sabe de uma coisa? Essa capacidade de ficar bem sozinho não é sinal de fraqueza ou isolamento, como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, é uma qualidade incrível. E hoje eu quero conversar com você sobre algumas dessas qualidades que muitas vezes só aparecem, ou pelo menos se fortalecem, depois que a gente passa a gostar da própria companhia. Porque, no fundo, envelhecer também é aprender a se conhecer de verdade, sem máscaras, sem pressa, sem cobranças. Uma das primeiras coisas que percebo em quem sabe valorizar momentos de solitude é uma calma diferente, uma serenidade que parece contagiar. É como se a pessoa tivesse aprendido a se desligar do barulho do mundo. Imagine aquela cena. O vizinho preocupado com o que os outros vão pensar, correndo atrás de coisas para mostrar sucesso, sempre buscando aprovação. Já a pessoa que gosta de estar sozinha não se incomoda tanto com isso. Ela entende que não precisa provar nada a ninguém. E essa tranquilidade é uma das maiores riquezas que se pode ter na vida. É quase como aquele rio que corre suave, sem pressa de chegar, mas que nunca deixa de fluir. Outra qualidade linda é a criatividade que floresce quando estamos sozinhos. Talvez você já tenha notado como as melhores ideias surgem justamente quando ninguém está por perto. Pode ser no meio de um bordado, mexendo em plantas no quintal, ou até mesmo cozinhando um prato simples. Na solidão, a mente parece ter mais espaço para inventar, para se lembrar de histórias antigas, para imaginar coisas novas. Conheço pessoas que, depois dos 60, redescobriram talentos que nem lembravam que tinham. Começaram a escrever poesias, a pintar, a aprender música. Tudo isso porque passaram a valorizar o tempo consigo mesmas, sem distrações. E junto com a criatividade, vem também a capacidade de reflexão. Quem aprende a gostar de ficar sozinho se torna mais profundo, mais atento ao que sente e ao que realmente importa. É aquela pessoa que não vive mais correndo atrás de coisas passageiras, mas que se dedica a pensar na vida de um jeito mais leve e verdadeiro. Ela pode sentar na varanda ao entardecer e, em vez de reclamar do tempo que passa, agradecer por cada ano vivido, por cada aprendizado. Isso dá uma sabedoria que nenhuma escola do mundo ensina, só a experiência e a convivência consigo mesmo. Também existe uma força silenciosa que brota nesse processo. Porque, vamos ser sinceros, viver não é fácil. Todos nós já enfrentamos perdas, dores, frustrações. E quando a gente aprende a ficar bem sozinho, descobre dentro de si uma resistência que muitas vezes nem imaginava ter. É como se a vida dissesse: você já passou por tanto e ainda está aqui, mais forte, mais consciente, mais verdadeiro. Essa força não precisa ser exibida. Ela simplesmente existe, sustenta e dá coragem. E há ainda uma coisa muito especial: o respeito que se cria pelos próprios limites. Quando somos mais jovens, parece que precisamos dizer sim para tudo, aceitar convites, agradar todo mundo. Mas quem gosta da própria companhia aprende a dizer não sem culpa. Aprende que não precisa estar em todas as festas, em todos os encontros, em todas as obrigações. Aprende que pode escolher ficar em casa lendo um livro, ou passeando sozinho, e que isso não significa ser antissocial, mas sim respeitar o próprio ritmo. Essa qualidade é libertadora, porque coloca a vida em equilíbrio. Eu gosto de pensar que quanto mais a gente valoriza esses momentos de solitude saudável, mais a vida fica parecida com um jardim bem cuidado. Você já reparou? Quando o jardim é deixado de lado, cheio de barulho, de coisas acumuladas, nada cresce direito. Mas quando a gente cuida, rega com paciência,
escolhe as flores certas, ele floresce de um jeito bonito. Assim também é com o coração de quem aprendeu a ficar em paz sozinho. Ele floresce em calma, criatividade, sabedoria, força e respeito próprio. E veja só como tudo isso muda a maneira de se relacionar com os outros. Parece contraditório, mas quanto mais bem a gente se sente consigo mesmo, melhor fica a convivência com quem amamos. Porque a solidão bem vivida não fecha portas, ela abre. Quem está em paz sozinho não fica dependente da presença dos outros, e isso traz leveza para as relações. Não há cobranças exageradas, não há aquele medo de ser deixado de lado, porque a pessoa já sabe que a própria companhia basta. Então, quando ela se encontra com amigos ou familiares, está inteira, presente de verdade, pronta para compartilhar, sem exigir. E é por isso que eu acho tão bonito quando eu vejo pessoas mais velhas que aprenderam a valorizar esses momentos de estarem consigo mesmas. Elas carregam uma luz diferente, uma energia tranquila que inspira quem está ao redor. E essa é apenas uma parte das qualidades incríveis que surgem nesse processo. Agora, enquanto seguimos conversando, quero te mostrar ainda mais dessas belezas que florescem quando alguém descobre que estar sozinho pode ser um dos melhores presentes da vida. Sabe o que também chama muito a atenção em quem aprendeu a gostar da própria companhia? É a capacidade de escutar, não só os outros, mas também a si mesmo. Quando o silêncio não incomoda mais, a gente começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. É como se os ruídos de fora diminuíssem e a gente conseguisse ouvir mais claramente o coração. E essa escuta transforma a forma de viver. Torna a pessoa mais paciente, mais atenta, menos apressada em responder e mais disponível para compreender. É aquele amigo ou amiga que, quando você vai conversar, não fica interrompendo, mas deixa você falar até o fim. E isso é uma qualidade rara, que nasce justamente desse tempo em paz com a própria presença. E junto com essa escuta, vem uma sabedoria em escolher as batalhas. Já percebeu como muitas pessoas mais jovens gastam energia brigando por coisas pequenas, defendendo pontos que no fundo não fazem tanta diferença? Quem aprendeu a estar bem sozinho, enxerga de outro jeito. Passa a entender que nem tudo merece resposta, que nem toda provocação precisa de reação. Existe uma maturidade que faz com que a pessoa prefira preservar sua paz a ter razão o tempo todo. Isso não significa desistir ou se calar diante do que é importante, mas sim aprender a separar o que realmente vale a pena. Essa calma diante da vida é uma lição poderosa para quem convive com essas pessoas. Outro aspecto incrível é a liberdade de escolha. Quando a solidão não assusta mais, ela se transforma em oportunidade. A pessoa passa a decidir o que realmente quer fazer com o tempo dela. Pode ser aprender algo novo, pode ser viajar, pode ser simplesmente passar a tarde olhando o movimento da rua. Não há mais tanta necessidade de agradar ou seguir padrões. Existe um espaço interno que permite escolhas mais conscientes, mais alinhadas com o que realmente traz felicidade. É como abrir uma janela para o vento fresco da liberdade. E isso se reflete muito no jeito como essas pessoas encaram o envelhecer. Muitas vezes, quem aprendeu a estar em paz sozinho não se desespera tanto com as mudanças do corpo ou com as limitações que chegam. Existe uma aceitação bonita, sem revolta. É claro que ninguém gosta de sentir dor ou de perder a mesma disposição de antes, mas quando a mente está tranquila, a vida ganha outro significado. Envelhecer deixa de ser um fardo e passa a ser uma fase de descobertas. Quantas vezes já não vimos alguém com mais de 70 anos começando uma nova atividade, se dedicando a um hobby ou até se reinventando em algo que nunca tinha feito antes? Esse espírito nasce da serenidade que a própria companhia ensina. E tem também a capacidade de se conectar com pequenas alegrias. Quem vive bem consigo mesmo não precisa de grandes espetáculos para se sentir feliz. Um café quentinho pela manhã, o canto de um passarinho na janela, o perfume de uma flor, tudo isso já traz um prazer genuíno. Parece que a vida se torna mais saborosa nos detalhes, porque não há pressa, não há ansiedade em buscar sempre mais. Há um contentamento simples que ilumina os dias. Outra coisa que salta aos olhos é a gratidão. Quando a pessoa para de depender tanto do movimento dos outros, passa a valorizar com mais profundidade o que tem. Um telefonema de um filho, uma visita de um neto, até mesmo uma lembrança boa que surge do nada pode encher o coração.
E essa gratidão não fica só guardada dentro dela, ela se espalha. Transforma-se em palavras gentis, em gestos de carinho, em olhares que transmitem afeto. Quem convive com alguém assim sente a diferença, porque é como estar ao lado de alguém que olha para a vida com olhos mais generosos. E é curioso como essa relação saudável com a solidão também fortalece a fé, seja ela de qualquer caminho ou crença. Quando o silêncio não assusta, ele vira um espaço fértil para a espiritualidade. É o momento de orar sem pressa, de refletir sobre o sentido da vida, de conversar com Deus, ou simplesmente de sentir que existe algo maior sustentando cada passo. Essa profundidade espiritual costuma ser uma das marcas mais fortes das pessoas que aprenderam a valorizar a própria companhia. Elas não estão sozinhas de verdade, porque carregam dentro de si uma conexão constante com algo maior. E talvez uma das coisas mais bonitas de observar seja a leveza no jeito de lidar com os outros, porque quem se sente bem sozinho não precisa se apegar de forma sufocante a ninguém. Isso traz uma liberdade incrível para os relacionamentos. Pais e mães deixam os filhos viverem a vida deles sem culpa. Amigos conseguem se alegrar com a felicidade alheia sem inveja. Casais podem conviver com mais respeito e menos cobrança. É como se a solidão bem vivida ensinasse a amar de um jeito mais puro, mais solto, mais verdadeiro. Tudo isso junto faz dessas pessoas uma presença especial. Mesmo em silêncio, elas transmitem uma energia que acalma, que inspira, que dá vontade de estar por perto. E isso não vem de um segredo complicado, não vem de fórmulas mágicas, vem simplesmente de um aprendizado, o de transformar a solidão em aliada, em amiga, em espaço de crescimento. E enquanto a gente conversa sobre isso, é impossível não perceber como cada uma dessas qualidades pode mudar não só a vida de quem as vive, mas também de quem está ao redor. Porque conviver com alguém que aprendeu a estar bem consigo mesmo é receber de graça uma lição de vida a cada encontro. E ainda tem mais a descobrir nesse caminho tão rico que se abre quando aprendemos a valorizar a própria companhia. Uma das riquezas mais bonitas que a gente encontra em pessoas que aprenderam a estar bem sozinhas é a autenticidade. Elas não precisam mais vestir máscaras para agradar ou se encaixar. Já não existe aquela necessidade de seguir o ritmo dos outros, de dizer sim quando querem dizer não, de se esconder atrás de aparências. Existe uma verdade no olhar, no jeito de falar, na forma de viver. É como se o tempo tivesse lapidado a essência, tirando o excesso, deixando só o que realmente importa. Conviver com alguém assim é como estar diante de um espelho que mostra a beleza da simplicidade, daquilo que é genuíno. E junto com essa autenticidade vem uma generosidade diferente. Não é aquela generosidade forçada, de quem faz esperando algo em troca, mas uma vontade natural de compartilhar o que se tem. Quem se sente bem sozinho não dá porque precisa ser reconhecido, dá porque quer, porque sente prazer em dividir. Pode ser uma história contada no portão, um prato de bolo oferecido ao vizinho, uma palavra de conforto para alguém que está passando por um momento difícil. Essa doação é leve, sincera e por isso mesmo tão valiosa. Outro ponto que merece destaque é a coragem. Sim, coragem. Porque não é fácil encarar o silêncio sem se sentir incompleto. É preciso força para olhar para dentro, enfrentar lembranças, aceitar as próprias limitações e seguir adiante. Quem aprende a ficar em paz sozinho conquista uma coragem tranquila, que não precisa se exibir. É a coragem de ser, de viver, de continuar caminhando mesmo que a estrada pareça mais estreita. Essa coragem é inspiradora, porque mostra que nunca é tarde para se reinventar, para tentar de novo, para acreditar em novos começos. E há ainda a esperança, que talvez seja a qualidade mais luminosa de todas. Quem aprendeu a transformar a solidão em amiga não vive preso ao passado, nem se desespera com o futuro. Existe uma confiança de que a vida ainda guarda surpresas boas, de que o amanhã pode trazer alegrias inesperadas. Essa esperança não é ingênua, não ignora as dificuldades, mas se mantém firme, porque já viu que a vida, apesar de dura, também pode ser generosa. É aquela chama que continua acesa, mesmo depois de tantas tempestades. Quando olhamos para todas essas qualidades juntas, serenidade, criatividade, força, sabedoria, autenticidade, generosidade, coragem e esperança, percebemos que a solidão, bem vivida, não é um peso, mas um presente.
Ela não afasta do mundo, mas aproxima de si mesmo, e por incrível que pareça, até dos outros. Quem aprendeu a estar em paz sozinho leva consigo uma energia especial, que transforma cada encontro, cada conversa, cada gesto. E talvez o mais importante de tudo seja entender que isso não tem idade certa para começar. Não importa se você já passou dos 60, 70 ou 80. O que conta é a decisão de olhar para si com mais carinho, de descobrir no silêncio uma fonte de vida, de aceitar que a sua companhia pode ser sim a melhor companhia. Porque quando a gente aprende isso, a vida ganha um brilho diferente, mais calmo, mais verdadeiro, mais feliz. Então, se você que está me ouvindo às vezes sente que estar sozinho é um peso, lembre-se, pode ser também uma oportunidade de se conhecer mais, de se cuidar melhor, de se permitir florescer de jeitos que talvez ainda nem tenha imaginado. E se você já aprendeu a valorizar esses momentos de solitude, celebre, porque você carrega dentro de si tesouros que inspiram todo mundo ao redor. A vida depois dos 60 não precisa ser marcada por limitações ou medos. Ela pode ser feita de escolhas conscientes, de alegria simples, de relações mais leves e de uma paz interior que só quem já caminhou bastante consegue sentir. E isso é algo precioso demais para ser ignorado. Por isso, eu quero te deixar uma mensagem sincera. Não tenha medo de estar só. Dentro de você existe uma força, uma sabedoria e uma beleza que talvez ainda estejam esperando para serem descobertas. Aproveite cada momento, cada silêncio, cada instante de paz como um convite para viver de forma mais plena e verdadeira. E agora eu quero ouvir de você. Como você se sente nos momentos em que está sozinho? É um tempo de paz, de reflexão, de descobertas? Ou ainda é um desafio que você está aprendendo a enfrentar? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, porque a sua história pode inspirar outras pessoas também. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém especial que também precise ouvir isso. Às vezes uma palavra de encorajamento é o que falta para transformar a maneira de alguém encarar a vida. E nunca se esqueça, a vida continua cheia de possibilidades, não importa a idade. Cada dia é uma nova chance de recomeçar, de aprender, de se encantar. O tempo passa, sim, mas ele também nos dá a oportunidade de florescer de formas que talvez ainda nem imaginamos. Você não está sozinho, você tem a si mesmo, e isso já é muito. E tem também uma comunidade inteira, como nós aqui, que acredita que envelhecer pode ser uma etapa cheia de energia, sabedoria e alegria.